Não, acho que o PSD, como a nota deixou claro, né, nós estávamos formando um grupo que no início se chamou de Frentão, né? E a partir de agora, na verdade, esse frentão da nossa parte, nós não estamos mais obstaculizando nada disso, né? Nós falamos com os partidos políticos para se organizarem. Então, a partir de agora, pode sim surgir fatos novos, é evidente que pode. Eu até conversava com o Miguel, né, que é o nosso presidente, e até é uma posição que, de repente, ou saímos totalmente da eleição ou permanecemos para ver como o processo caminha. E nós optamos em permanecer olhando como o processo caminha. De repente, quem sabe, né, Oscar, surjam alguns fatos, algumas situações que nos reponham nessa situação. Nós estamos tomando essa decisão para, entre aspas, não amarrar nada e para deixar bem claro que, sob pressão, nós não jogamos, não compactuamos e não tomamos decisão sob pressão. Então, nós estamos deixando liberado o grupo. Trabalhem, escolham os nomes, que parece que já está até escolhido, e que, se for esse caminho, o nosso partido tiver que se reunir, aí com 5, reunindo os poucos membros que tem o partido, mas reunindo e discutindo, ver a opção em apoiar, de repente, o candidato A ou B que venha ser indicado por esse grupo. Nós devemos, sim, lealdade ao grupo, isso é interessante e importante dizer, como sempre mantivemos até agora. Nós temos aí o Gustavo Bonotto como um pré-candidato a prefeito de Lagoa Vermelha, temos o Sérgio Menegas e temos também o Luiz Antônio Moliterno, o Tulu, que também já se manifestou interessado em concorrer. Para qualquer um desses nomes, o PSD está aberto para negociação, para conversação, Altair? Não tem dúvida nenhuma, né? Quando nós estivemos participando, eu falo no meu nome até, mas quando nós estivemos participando, nós sempre dissemos que nós teríamos que ter uma unidade. Então, essa unidade não vai, de maneira nenhuma, não seremos nós que vamos sair desta unidade. Acho que isso é importante que se diga. O PSD tem só um caminho hoje, até pela posição que o Miguel, como presidente, tomou quando rompeu com o governo municipal, do qual fazia parte do PSD, deixou bem claro que esta forma de governar não servia. E se não servia lá, não vai servir no futuro. Então, é evidente que o PSD terá, sim, um compromisso com um candidato que venha surgir deste grupo. Nesse momento, até então, esse momento, nós tínhamos duas frentes em Lagoa Vermelha. Uma liderada pela situação, que vem aí o candidato Sérgio Menegas, e outra liderada pela oposição, que eram todos esses partidos se articulando. Nesse momento, se descarta ou não se descarta a possibilidade, quem sabe, do PSD apoiar o próprio candidato Sérgio Menegas? Eu acho que isso está totalmente descartado. Eu não acredito que o PSDB faça isso. Primeiro que nós estaríamos quebrando alguns princípios que nós falamos até agora, da crítica que nós temos pela continuidade desse governo que aí está, né, que se faz em 16 anos, e nós entendemos que a renovação ela é importante. Então, eu posso externar que acho muito difícil, quase que impossível, qualquer aproximação com os partidos que estão hoje compondo o bloco da situação. Como possível candidato a prefeito Lagoa Vermelha, nessa eleição, como você disse, 99% do seu nome está fora do páreo, Altair. Sem dúvida nenhuma, né? Eu volto a falar e de repente a gente até quando fala acaba se emocionando, né, Rudimar? Mas é importante dizer que é uma das decisões mais difíceis que eu tomei, né? Mas tomo ela para não amarrar o processo e para amanhã depois não vir a ser crucificado que deu errado porque eu amarrei o processo. Então, se alguém tinha pressa, o campo está aberto, o caminho está aberto, trilhe-se o caminho a partir de agora, sem qualquer obstáculo, sem ter, de repente, a ingerência de um Altair que queria ouvir mais, de um Altair que queria escutar um pouco mais, né? Que eu sempre falei isso, né? E falo seguido, que aprendi uma coisa que o senador Pedro Simon sempre usava nas reuniões, que a política, boa política, você se faz ela com a janela aberta, ou seja, você ouvindo a rua. Você não consegue fazer a política com a janela fechada, numa sala, com 4, 5 reunidos. Ninguém é iluminado o suficiente para poder falar o que a rua pede, o que a rua clama. Então, nós estamos justamente nesse momento saindo por essa circunstância. E, quem sabe, por alguma outra circunstância, nós, de repente, até o dia 5, tenhamos que estar no páreo, nós vamos continuar com a nossa maneira de fazer política da mesma forma. Estamos liberando o grupo tem candidato e o grupo oficializando esses candidatos, sem dúvida nenhuma, terão o nosso apoio. A decisão do Partido Progressista em colocar o nome de Gustavo Bonotto como pré-candidato a prefeito pelo PP, acredito que foi uma forma de te pressionar, Altair, para que você tomasse a decisão o mais rápido possível? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que isso aí é uma situação que foi colocada, onde se tínhamos compromisso já de indicar nome de candidato a vice. Era o momento de nós efetivamente cumprirmos esse compromisso de indicarmos candidato a vice. Quando o partido que está participando das reuniões vem e, ao invés de fazer o que estava encaminhado
indica um candidato a prefeito, ou é porque esse candidato a prefeito realmente tem também, como eu tinha, um sonho de ser candidato a prefeito, e nós temos que respeitar isso, né? Mas ela não poderia servir de maneira nenhuma para mim, em cima disso, eu lançar, não, então eu sou candidato a prefeito só porque vocês estão lançando o candidato a prefeito. É aquilo que eu falei, para cima de mim com pressão, Dilmar, eu já estou quase que velho na política para jogar nesse jogo da pressão. Se o pessoal pensou que me pressionando eu diria um sim e abriria, quem sabe, a possibilidade para a indicação de um vice com mais facilidade, se enganaram. Eu tomo posições, eu posso até me arrepender dela amanhã, certo? Até porque eu tenho certeza que quando eu sair daqui eu vou ser questionado por todo mundo. E é uma eleição em Lagoa com 2 candidatos que nós tranquilamente, um é 55%, um é 45%. Ou seja, de 2 pessoas, no mínimo, de 3 pessoas, no mínimo 2, né? Tem uma posição para um lado, tem uma e outra para o outro lado. Então fica muito difícil de você não responder isso. E eu vou ter que responder isso e vou responder com cabeça erguida, vou continuar chegando no banco com o mesmo sorriso que sempre cheguei, abraçando todo mundo sem mudar nada. Você sempre disse em todas as suas manifestações que estava tendo cautela nas suas decisões, estava buscando subsídio para embasar as suas decisões e tomar a decisão certa. Nesse momento, você acredita que essa cautela foi favorável para a decisão anunciada agora, Altair? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque se eu não tivesse essa cautela, quem sabe eu tivesse há 30 ou 60 dias oficializado o nome e quem sabe agora eu teria que conviver, quem sabe até com a figura do vice, que eu não gostaria que fosse meu vice. Simplesmente por dizer que nós temos que aguentar decisões de partido político. Eu acho que o partido político, e eu fiz pesquisa e posso claramente colocar este dado, 70% do povo de Lagoa Vermelha não vai votar em partido político. Isso é um dado extremamente importante. Então não seria dessa forma, né, que eu, sendo candidato a prefeito, escolheria o Rudimar Galvades, meu candidato a vice, simplesmente dizer sim, já que o Rudimar é indicado lá pelo partido C, eu vou ter que aceitar o Rudimar, sem ter com ele afinidade, sem ter com ele uma visão de como fazer a política, de como fazer a boa política. Então essa cautela realmente demonstrou hoje que foi extremamente importante, porque senão eu, com certeza, eu seria candidato a prefeito, eu não tenho dúvida nenhuma que eu seria o candidato a prefeito do bloco da oposição, mas que, quem sabe, eu junto comigo, na minha companhia de vice, de repente eu não tivesse aquela pessoa que realmente pudesse agregar. E quero aqui externar, né, por exemplo, com o DEM, um partido que esteve comigo assim, uma extrema lealdade, que nunca teve qualquer imposição, né? O próprio PSDB, com toda a crítica que se possa fazer, a figura A, o B, o C, o PMDB, que foi o meu ex-partido, que muita gente dizia que ia rachar, eu posso afirmar que deve ter ficado fora dessas composições lá do PMDB e todo mundo apostando nisso. Então a cautela, acho que ela foi importante, Rudimar, porque eu poderia estar hoje aqui arrependido, né, de ter que estar justificando e estava indo para uma eleição sem realizar da forma como eu queria, sem conduzir o processo da forma como nós queríamos. Então, se isso não foi possível, nós deixamos o campo aberto aí para que se consolide esses outros projetos que aí estão. Como você disse, muitas noites de sono aí abaladas nesse período de tratativas, de negociações, alguns meses de conversa. Naturalmente, um desgaste emocional, um desgaste de relação, ele acontece. Ficam mágoas a partir de agora, Altair? Não, de maneira nenhuma. Acho que, em hipótese alguma, acho que esse processo serviu cada vez mais para consolidar a questão da nossa liderança, mostrar à população pública como eu penso em fazer a política. Tudo isso acho que foi de uma extrema importância. Não carrego mágoa nenhuma, ao contrário. Eu carrego a alegria de ter reunido em volta do meu nome praticamente uma unanimidade de 6 partidos. E volto a dizer, o PSB, os caras que rompeu comigo, eu tenho que deixar isso registrado. Então logo foi escolhido o candidato a prefeito, me procurou a vereadora Márcia do Carmo, com quem eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, pela competência, pelo brilho dela na questão política, para nós, de repente, compormos ali uma dobradinha, ali uma candidatura, quem sabe consolidar alguma coisa. E que isso não foi possível porque o partido dela, por uma questão de ideologia, e temos que respeitar, resolveu tomar outro caminho. Então isso aí só me deu alegria, só me deixa emocionalmente, quem sabe, um pouco abalado, mas com a razão tranquila, serena, de que fiz o melhor e de que construí nesse caminho. Eu sempre disse, desde quando eu entrei no PSD, que nós devíamos construir. Usei essa palavra de construção porque é o meio que você, todo dia, convivendo com uma pessoa ou outra, você tem que construir relação, né, na sociedade e tudo. E hoje eu participo de movimentos sociais que eu não participava antigamente. Hoje eu tenho 10, 12 movimentos, grupos sociais em que eu tenho uma atuação muito grande e que a gente, nesse grupo, discute política todos os dias. E eu tenho certeza que hoje de noite, que eu saio daqui, que tem uma janta, inclusive, com um desses grupos, eu vou discutir política como eu discuti ontem, de cabeça erguida,
sem medo de repente, de que o passado me condenasse por alguma atitude. E vejo também, na questão da minha família, né, algo muito importante. Quem sabe eu não podendo me dedicar para 30 mil pessoas, vou poder me dedicar agora um pouquinho mais para a questão familiar, que também é importante. Com certeza. Altair, uma questão final. Você sempre deixou bem claro que concorrer a prefeito de Lagoa Vermelha era um sonho e você estava decidido a concorrer. Com essa decisão, o sonho, ele continua sendo alimentado, mas adormecido até uma próxima oportunidade, Altair? Acho que quem entra na política e que faz a política com uma visão de que você está aí para fazer o bem, a política é essa arte, né? É a arte de fazer o bem para os outros, de você poder construir a tua cidade, de você construir a tua comunidade, o teu grêmio estudantil de onde eu vim, o teu grupo onde você vive. Então, o sonho, se ele não se realiza, ele também não é sepultado, né? Ele sempre vai permanecer. Quem sabe o momento mais propício que eu já tenha passado na minha história política tenha sido essa eleição. Isso eu não escondo de ninguém. Eu acho que as outras 2 vezes que eu concorri uma com 23 anos de idade, onde o meu candidato a prefeito morre num acidente de trânsito e eu tive que ir para o sacrifício. E tínhamos 5 candidatos naquela época e fiquei em 2º lugar. Na outra eleição, como falei durante a manifestação, o candidato que nós definimos que iríamos apoiar, que tirou foto na frente da prefeitura de mão dada com o vice, no dia da convenção resolveu não ir mais. E aí eu e o companheiro Benito Argenta, a quem eu rendo sempre homenagens por ter trabalhado junto com ele, nos olhamos faltando 5 minutos para meia-noite e agora, vamos deixar assim? Não, nós vamos concorrer. E fomos, né, fizemos 44%, 45% dos votos numa eleição extremamente difícil. Então não tenho dúvida, Rudimar, que essa era uma eleição em que, para mim, era... Não que fosse a eleição da barbada, porque a eleição não tem barbada nenhuma, né? Extremamente difícil, enfrentaríamos, né, uma situação extremamente organizada, favorecida por obras que hoje chegam nos nossos bairros diuturnamente, né? Posso falar diuturnamente e tudo, mas que nós estaríamos muito bem preparados de todos os aspectos, tanto no aspecto emocional, no aspecto político, nos preparando até no aspecto financeiro para organizar uma campanha política. Nós estamos preparados para isso, sabendo também que era a melhor eleição que nós já haveríamos de disputar nesses últimos tempos. Quem sabe na próxima eleição surjam figuras novas, e que é o que nós torcemos, que renove-se a questão política e nós tenhamos que ficar no banco de reserva assistindo essa nova geração de política que pode vir para a Lagoa Vermelha. Mas se o nosso nome um dia vinha a ser lembrado, quem sabe em outro momento, quem sabe lá com os filhos formados, né, com outra etapa da nossa vida, nós possamos sim dar essa parcela de colaboração. Então eu posso dizer que o sonho ele não é sepultado. Quem sabe o sonho tenha sido simplesmente postergado. Muito bem. Obrigado, Altair, pelas informações, um bom trabalho. Eu que agradeço a vocês, agradeço mais uma vez a imprensa que está aqui, teus colegas que estão junto com você, enfim, a Rádio Cacique sempre foi parceira também na divulgação e abrir os seus microfones para que nós pudéssemos conversar com a população de Lagoa Vermelha.